Olá, tudo bem, meus amados? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre dois capítulos, capítulo 17 e 18, que aparentemente tratam do mesmo assunto, mas têm algumas diferenças básicas. Então nós vamos estar lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, e com quais os reis da terra cometeram fornicação, os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nome de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre a sua testa havia um grande nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. E eu vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de maravilhar-se, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, e ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre a casa a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram, e um é, e o outro não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Eles têm uma somente e darão o seu poder à força da besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: As águas que tu vistes, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu vistes sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo, porque Deus tem posto em seus corações e cumpram a sua vontade, e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, nesse capítulo, querido, nós vamos estar vendo a Babilônia. Aqui ela é chamada de prostituta, em algumas versões ela é chamada de meretriz, algumas ela é a mãe das meretrizes ou a mãe das prostitutas e a mãe das abominações que ocorrem sobre a terra. O que é abominação? Abominação é tudo aquilo que é completamente fora do normal, né? Algo abominável é aquilo que foge dos padrões. O livro de Apocalipse ele trata de algumas mulheres, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ele diz de Jezabel. Jezabel aqui simboliza uma igreja corrupta do passado. A nação de Israel, no capítulo 12, ela é citada como aquela mulher vestida de ouro, né? Nós vamos ver também que essa Babilônia, em Apocalipse, no capítulo 18, ela é chamada de rainha pervertida, né? Então, os capítulos 17 e 18 têm como foco a cidade da Babilônia. E aí a gente precisa entender duas coisas. Existe uma Babilônia simbólica, e apesar de simbólica, ela existiu no passado, né? No livro de Gênesis, no capítulo de número 10, nós vamos ver ela, né? A Bíblia diz que existiu um poderoso guerreiro chamado Nimrod, e esse Nimrod, ele funda Babel, daí vem Babilônia, né? É interessante que a palavra Babel significa o portão de Deus. Então, agora, as pessoas que não têm a Cristo Jesus, os pecadores, eles agora estão no portão de Deus, né? Só que ao invés deles estarem no portão de Deus pedindo misericórdia, eles estão aqui no portão de Deus
blasfemando contra o Senhor. Então, a Babilônia, a segunda Babilônia é uma Babilônia literal, é um sistema. Aqui nós temos que falar, aqui não é somente uma cidade, não é uma localização, mas essa Babilônia que a Bíblia está citando aqui é um sistema que vai corromper, né, as pessoas. Ela é um espírito perverso que sobe do inferno, né, e através disso ela vai atrair para si milhões de pessoas. Através de quê? Através de tudo quanto você pensar de prática pecaminosa. Esse sistema, né, vai ser tipo um sistema misturado, religião com política, com diversão, aonde tudo será permitido. Para todas as coisas já não vai mais haver nesse tempo, né, noção de moral, tá? E ela vai ser liderada por quem? De acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ela vai ser liderada pelo homem do pecado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a besta, né, do capítulo 13, a besta que surge do mar. Importante também a gente frisar que em Apocalipse, todas as vezes que a gente vê a palavra mar, ela não está ligada à massa de águas, mas ela está ligada à massa de pessoas. Eu li agora para você, aqui em Apocalipse 17, onde se explica, o anjo explica a João, João, as grandes águas que você vê são os povos, as tribos, as nações e as línguas, né? Como é que ela surge? Ela vai surgir abrindo cassino, centros de prostituição, sala de bate-papo para assunto pervertido, clube de estudo, terrorismo, consumo de droga, consumo de álcool, consumo de tabagismo, né? E hoje, se você pegar uma simples consulta hoje na internet, a gente já consegue ver quantas coisas fora daquilo que é um padrão moral você já consegue acessar. Existe a Deep Internet, né, que é a internet profunda, uma internet que nem todo mundo tem acesso a ela, aonde, querido, tem as coisas mais inimagináveis possíveis acerca do que as pessoas andam fazendo. Então, a primeira Babilônia, ela foi estabelecida na planície de Siná, Gênesis capítulo 10, versículo de 8 a 10 faz isso, e a segunda Babilônia, ela é edificada sobre 7 montes. Aqui, muitos estudiosos dizem que os 7 montes é a cidade de Roma. Roma tem 7 colinas. Se você fizer uma pequena pesquisa sobre Roma no Google, você vai ver a cidade das 7 colinas, né? A antiga Babilônia, ela não existe mais como uma grande cidade, né? Mas a segunda, ela aparece embriagada com o sangue dos mártires de Cristo, né? Assim como na antiguidade, quando os cristãos eram mortos ali no Coliseu, as pessoas ficavam em frenesi por causa disso. A mesma coisa está acontecendo aqui também. É muito importante dizer que esse sistema ele vai ser fundado em cima do anticristo e também em cima do falso profeta, né? A grande Babilônia, ela vai estar representando aqui poderes religiosos, eclesiásticos, místicos, né? Ela vai misturar todas as coisas para que as pessoas achem, agora chegou uma nova ordem mundial, agora chegou um tempo novo, agora tudo vai ser muito bom, né? E ela é colocada como uma prostituta. Ela é colocada numa figura de uma pessoa bonita, soberba, poderosa, atraente, snob, né? A gente vê pela vestimenta dela que ela vai ser alguém que o sistema vai chamar muita atenção, todo mundo vai querer entrar nesse sistema, as pessoas que estiverem na terra, aqueles que ainda estiverem vivos nesse momento, eles vão ficar impressionados com aquilo que vai surgir. Assim, pegando, para a gente dar um exemplo, seria mais ou menos você pegar qualquer pessoa e jogar ela hoje na cidade de Las Vegas, onde tem todos os cassinos do mundo, não tem quem não chegue em Las Vegas e fique impressionado com as luzes, com os cassinos, né? Com a beleza das mulheres, com o jogo, com o glamour, todas essas coisas. Vai ser da mesma maneira, né?
e a Bíblia diz que ela está sentada sobre a besta que a conduzirá por todo o mundo. A Babilônia, a grande prostituta. Quem é essa besta? Essa besta é o anticristo, não é o falso profeta. Tá? Vou te mostrar daqui a pouquinho alguns versículos que nos confirmam isso. E é importante também dizer o seguinte, que esse sistema, né, ele vai perseguir principalmente o povo judeu. Por qual razão? Porque nessa época, quando surgir a falsa Babilônia, ela vai... O único povo que ainda vai na terra, que é o remanescente, que é o povo judeu, esse povo judeu ele ainda tem a semente de moral dentro deles. Então, eles vão ser tremendamente perseguidos. Capítulo 13 fala sobre a besta, capítulo 17 fala sobre a Babilônia. E aí vamos ver como que os dois estão linkados. Capítulo 13, versículo 1, fala sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, fala que é uma besta e diz que toda a terra, né, vai se maravilhar com ela. Então, capítulo 13, versículo 1 diz assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, uma besta sumiu do mar. O que significa? O anticristo, ele sai de um meio de nações. Por essa razão, os estudos nos demonstram que ele vai surgir na Europa, onde você tem várias nações aqui por perto, né? Chifre na Bíblia fala sobre poder. 10 chifres, o anjo também explica isso. São 10 nações. Depois essas 10 nações, 3 vão sair, então deveria ficar 7. Entretanto, a Bíblia diz que essas 7 mais um também é o 8º. Por qual razão? Provavelmente está falando da Itália, né? Porque dentro da Itália você tem a Itália e você tem o Estado do Vaticano, que é um estado muito forte, é um estado muito rico. Então, a Bíblia ela vai falar sobre isso, né? Em Apocalipse 17, 3, que já é a Babilônia, nós vamos ver falando dessa mesma besta. Olha só. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anticristo é que vai cuidar de toda essa questão desse novo sistema mundial, dessa nova ordem mundial, que vai vir, né, a embriagar, por isso que a Bíblia diz, ela embriagou, né, os reis e os governantes da terra com o seu poder. Uma pessoa quando está embriagada significa o quê? Ela não está no seu juízo normal. Então as pessoas não estão vendo o que existe por trás disso. Tá? Em Apocalipse 13:3 diz que as pessoas se maravilharam com a besta. E quando está falando aqui da Babilônia, nós vamos ver a mesma citação. Olha só, Apocalipse 3:3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui é outra coisa, queridos, que como eu sempre falo, como a palavra de Deus é impressionante. O diabo sempre tenta imitar Deus em tudo. Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo quer fazer a mesma coisa, o grande dragão, o anticristo e o falso profeta. O Apocalipse diz, aquele que é, aquele que era, né? Aquele que há de vir, aquele que ainda vai vir, aquele que vai retornar. Olha o que Apocalipse 18 diz, né? A besta que era, ou seja, ela vai passar, e já não é, porque ela está, e ainda que é. Então ele tenta demonstrar para as pessoas, o anticristo, que ele é o Messias. Como eu te falei em estudos anteriores, a palavra anti, ela pode ser lida tanto como opositor ou contrário,
como alguém que tenta se passar por Cristo. Anticristo. Estou tentando me passar por Cristo, né? Então, ela engana as pessoas através da besta, né? E a outra coisa que nós vamos ver também em Apocalipse 3:18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Apocalipse 17:9 diz, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então nós vamos ver que as pessoas muitas vezes perguntam, o que quer dizer o número 666? A própria Bíblia diz, significa o número de um homem. E homem? O anticristo. Alguns estudiosos já falaram que foi Nero, mas como está falando aqui, o princípio aqui é a gente entender o que quer dizer o 666. Quer dizer que é um homem com a sabedoria acima da média, apesar que ela vai ser uma sabedoria satânica, né? Por que esse sistema ele é chamado de grande prostituta? Porque uma pessoa que é prostituta é alguém que é culpado de relacionamentos sexuais ilícitos, alguém que é infiel aos votos de casamento, né? Alguém que cultua ídolos. Então é por isso que ela é chamada de grande prostituta, porque esse sistema vai colocar uma idolatria em cima do falso profeta, né? E em cima também do anticristo. Então, a Babilônia ela é a mãe das prostituição porque ela vai promover a maior devassidão espiritual de que se tem notícia. E aí, nós vamos para o capítulo de número 18 de Apocalipse, né? Que também vai falar sobre a grande prostituta. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você leia em casa, né? Mas basicamente, qual que é a diferença do capítulo 17 para o capítulo 18, né? Primeiro que no capítulo 17 ela é chamada de grande prostituta, no capítulo 18 ela já não vai mais ser chamada, né? A primeira Babilônia, aquela Babilônia que existia lá nos tempos antigos, ela enriquecia os homens. Então todo mundo queria ir para Babel, porque Babel era um lugar onde as pessoas enriqueciam. Agora, a Babilônia literal, ela vai enriquecer quem? Ela vai enriquecer um sistema. Ela vai enriquecer os outros, né? Ela é uma mistura de religião, né? Com a destruição de tudo que há de moral dentro do homem, né? O que mais que a gente pode falar sobre esse capítulo 18, né? No capítulo 18 aparece um anjo dizendo: caiu a Babilônia caiu, e ele dá um recado: povo meu, sai dela. Esse sistema ele já vem sendo montado sobre o mundo. A gente precisa entender que quando o apóstolo João fala lá na sua primeira carta, ele diz que o anticristo, o falso profeta, só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. Entretanto, ele diz que o espírito do anticristo, e quem é o espírito do anticristo? Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio ao mundo em carne. O espírito do anticristo ele já está trabalhando. Então, quando o anjo diz aqui no versículo 4, sai dela, povo meu, está dizendo para mim, está dizendo para você. Por quê? Porque todos os flagelos e juízos que Deus vai mandar na época de Apocalipse, no cumprimento de Apocalipse, como nos dias de hoje, esses flagelos, eles vêm sobre aqueles que estão dentro do sistema da grande Babilônia, né? Uma outra coisa, Deus jamais vai se juntar com o pecado, né? E aí eu queria ler para você algo muito interessante, Hebreus capítulo 2, versículo 2, que diz assim: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação, a qual o princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmadas por aqueles que o ouviram. Deus perdoa o pecado? Sim, mas existe uma disciplina. Então, foge desse sistema, povo meu, né? O que o homem perdeu? O homem perdeu com o pecado, querido. Olha só, deixa eu listar umas coisas aqui para você. Ele perdeu vida espiritual, ele perdeu vida física, ele perdeu vida eterna, ele perdeu comunhão com Deus, ele perdeu a integração com os animais, porque os animais comeriam apenas plantas, né? Nós teríamos a possibilidade de nos comunicarmos com os animais. Explica isso aí, pastor. Imagine o seguinte, querido. Imagine que você chegasse hoje lá no fundo do quintal da sua casa para pegar uma fruta, tivesse lá um animal e o animal começasse a conversar com você. O que você ia fazer? Se você não desmaiasse, você ia sair correndo, né? Por quê? Porque é algo incomum. Mas naquela época não era. Quando a serpente falou com a Eva respondeu. Então nós perdemos essa interação, nós perdemos o domínio completo sobre todas as coisas, nós perdemos, né, de ser livres dos efeitos de Satanás, nós perdemos o perfeito conhecimento de Deus, nós conheceríamos Deus de uma maneira muito perfeita, né? Nós vamos ter isso restaurado na eternidade, né? A eternidade é conhecer mais a Deus. Nós perdemos autocontrole, nós perdemos o direito à árvore da vida, nós perdemos o direito a sermos vestidos pela glória de Deus, nós perdemos o nosso senso de justiça, nós perdemos o nosso senso de adorar a Deus em verdade, na sua beleza, na sua santidade, nós perdemos os benefícios da comunhão perfeita com Deus. Então tudo isso foi perdido pelo pecado. E o sistema da Grande Babilônia, ele quer fazer com que tudo isso que nós perdemos fique ainda mais distante. Porque tudo isso que nós perdemos, nós podemos recuperar através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, né? Então, essa Babilônia é um sistema, né? E é um sistema que ele vai ser o grande centro comercial do mundo, né? Aqui, nesse capítulo 18, vai falar muito sobre isso, sobre a religião junto com o Estado, gerando um sistema aonde todas as finanças do mundo vai estar passando por isso, né? A antiga Babilônia foi destruída pelos homens. O novo sistema babilônico vai ser destruído pelo próprio Senhor, vai ser destruído através do sopro do Senhor Jesus, né? E a grande destruição da Babilônia, ela vai ser algo assim muito ruim, querido. Vai ser em um único dia, vai vir muito flagelo, vai vir muita morte, muito pranto, muito choro, né? Por quê? Porque as pragas que virão sobre ela, todo o sistema básico será destruído. Vai ser destruído toda a base da alimentação, muitas pessoas vão morrer de fome. Quem escapar ou sobrar vai morrer através do fogo, né? Então, é muito importante que você saiba que a Grande Babilônia, ela é um sistema. Uma coisa que com certeza depois vão perguntar para mim, né? Nas nossas lives de perguntas e respostas pastor, a Grande Babilônia é a Igreja Católica Apostólica Romana? A Bíblia não deixa isso claro. O sistema é muito parecido. Por quê? Ela diz que vai ser unida religião com Estado. Quem primeiro fez isso? Roma, chamando a igreja primitiva, formaram ali, né, uma aliança, e aonde nós sabemos que principalmente na época da Idade Média, na Idade das Trevas, né, a igreja católica, ela colocava reis, ela tirava reis, ela determinava tudo, né? A igreja católica apostólica no tempo da Inquisição matou milhares, né? Mas se você perguntar assim, pastor,
o senhor pode afirmar que a Babilônia, que a grande Babilônia, a Igreja Católica Apostólica Romana? Não posso afirmar, queridos. Eu posso afirmar para você que vai haver um grande centro, como Roma foi no passado, né? Vai haver uma cidade que vai ser a capital desse sistema babilônico, né? Mas a gente não pode afirmar isso. Apesar de todos os indícios, apesar de falar que ela é a cidade que está sob 7 colinas, que é Roma, mas eu não creio, né, que que a gente possa, eu não posso afirmar que a grande Babilônia seja a Igreja Católica Apostólica Romana. O que eu posso afirmar para você é que é um sistema demoníaco que vai fazer com que as pessoas percam a noção de moral, a noção do que é certo, do que é errado. E muito disso nós já estamos vendo hoje. Nós já estamos vendo aí as pessoas já querendo que todo e qualquer relacionamento seja normal, de que pai pode casar com filho, de que filho pode casar com mãe, né? De que é necessário estimular o sexo dos bebês para que eles cresçam numa sexualidade saudável, né? Meu corpo eu decido, então eu decido se eu vou ter o filho, se eu vou abortar o filho. Tudo isso é sistema babilônico, querido. Bom, eu espero você então, no nosso próximo episódio, em Apocalipse capítulo 19. Deus te abençoe.